Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tenente Silvia Carvalho, eu sou oficial no Exército Brasileiro e recebi um convite do pessoal do IBPM para compartilhar com vocês a minha história dentro do militarismo. Então, a minha trajetória começa com a formação em fisioterapia. Eu me formei em janeiro de 2005 em fisioterapia, eu sou de São Paulo. Sou pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina. Sou formada em Biomecânica do Exercício e do Esporte pela Universidade de São Paulo, em acupuntura japonesa pelo SEATA e em medicina tradicional chinesa também pelo SEATA, tá bem? Por que eu falo isso para vocês? Lá na frente vocês vão entender por conta do processo de oficial técnico temporário. Vou tentar resumir esses meus 15 anos de formada em alguns minutos para que não fique muito extenso esse vídeo. Então, tive essa formação toda aí que eu falei para vocês. Em março de 2009, eu fui contratada pelo Clube Círculo Militar de São Paulo. Uma função civil mesmo, né? CLT e tudo. E ali eu conheci o militarismo. Até então, nunca tinha convivido com nenhum militar, até entrar no Círculo Militar. E aí todo mundo brincava que eu tinha todo o trejeito de militar e queriam que eu prestasse o concurso e tal, enfim. Eu prestei esse concurso algumas outras vezes, mas a vaga não era para São Paulo, capital, era para uma cidade próxima, 1 hora, 2 horas de São Paulo. Então eu não quis assumir essa vaga de oficial técnico temporário porque era fora da minha cidade, eu não queria sair do Círculo Militar de São Paulo. Quando foi agosto, mais ou menos, de 2016, eu resolvi me inscrever novamente para o processo seletivo de oficial técnico temporário. Como funciona? São pessoas que já têm uma formação, então, por exemplo, no meu concurso tinha fisioterapia, tinha enfermeiros, tinha pessoal de administração, contabilidade, direito. Que me ocorre na cabeça agora foram mais ou menos essas especialidades. A gente faz prova, então a primeira etapa, na realidade, desse concurso de oficial técnico temporário, OTT, começa com uma análise curricular. E junto a isso é feita uma entrevista com pessoas que são já da área. Então, no meu caso, a vaga era para o Hospital Militar de Área de São Paulo, então as pessoas que fizeram entrevista comigo eram do hospital mesmo. Ao passo que você vai entregando ali a sua documentação, já vão fazendo algumas perguntas, bem semelhante a uma entrevista de emprego mesmo, tipo, zero pane, não tem muita dificuldade quanto a isso. Mas o que conta, por que eu quis falar para vocês sobre as minhas pós-graduações, meus cursos, né? O ano que eu prestei, era obrigatório você ter a formação, obviamente, então, no caso, ser fisioterapeuta e ter uma especialização. Então, para pessoas que querem seguir a mesma trajetória do que eu segui, muita gente me pergunta sobre isso, é necessário sim ter a pós-graduação, tá bem? E quanto mais cursos você tiver, palestras, mais pontuação você vai tendo nessa primeira fase do concurso. Então, para as pessoas que estão na faculdade ainda, minha sugestão, e é uma sugestão que eu sempre ouvi dos meus professores, isso eu falo há 20 anos atrás, né? Sempre façam cursos, palestras, simpósios, tudo isso lá na frente, independente do concurso que vocês resolvam prestar, seja ele militar ou não, isso conta ponto, tá bem? Então façam tudo aquilo, fora o conhecimento que vocês vão ter, não é verdade? Então façam o maior número de cursos possível. Fiz essa parte, belezinha. Tive uma pontuação bem alta porque o meu currículo é relativamente bom. Depois disso foi uma prova teórica. No caso, pelo menos aqui de São Paulo, a prova teórica, eu sou da área ortopédica, tinha um pouquinho de parte respiratória, menos questões, sei lá, 10, 15% das questões eram de respiratória e o resto tudo de ortopedia. Então, normalmente a prova teórica, normalmente não, obrigatoriamente, a prova teórica ela é da sua área de atuação, tá bem? Então estudem. Me perguntam com muita frequência, o que estudar? Gente, eu me formei, como eu falei pra vocês, em janeiro de 2005, eu nunca deixei de estudar.
Então sempre li um artigo, pegava um livro, li um capítulo, eu sempre estudei. Nunca deixei de estudar, então tenham isso em mente, nunca parem de estudar. Não é porque você se forma que você é o fera, pelo contrário, é ali que você começa a engatinhar para ser um bom profissional. Estudem sempre. Depois disso foi o TAF, o temido TAF, que é o teste de aptidão física, que no caso do Exército Brasileiro, flexão de braço com apoio com os joelhos para as meninas, flexão com o joelho apoiado para as meninas, abdominal e corrida, 1.600 em 12 minutos. Fácil, né, gente? Para os meninos ainda tem a flexão, a barra, tem a barra também. Eu particularmente fazia tudo, inclusive barra, eu sempre treinei, então hoje eu tô com 37 anos, sei lá, eu pratico atividade física desde os meus 3, 4 anos e sempre treinei. Eu sempre estive preparada, não sabia muito bem para quê, então eu sempre estava bem estudadinha, com preparo físico bacana, sinceramente eu não sabia nem para quê, mas eu me preparava para alguma oportunidade que ia passar ali na minha porta e eu ia agarrar. E para mim o Exército foi essa oportunidade que passou quando eu estava mais preparada. Mas enfim, depois do TAF, tudo isso que a gente foi falando até agora, então, a prova, a análise curricular, junto com a entrevista e o TAF, eles são etapas eliminatórias. Então, se você tem alguma coisa aí nesse inteirinho, te elimina se tiver um candidato melhor que você. E no final, até com a parte de admissão, são feitos exames laboratoriais. Muita gente me questiona, tenente, eu tenho uma listese na coluna, eu sou barrada por isso? Gente, cada edital é uma coisa, então leiam sempre o edital é o norte de vocês. Falam sobre a ESA, ou sobre o OTT, ou sobre esse PC, leiam sempre o edital é o norte de vocês, tá? Então, percebo que muita gente tem preguiça de ler, ou não sei qual é que é, leiam o edital. Depois disso, aí surgem as dúvidas, não tem dúvida antes de ler ou estudar alguma coisa, tá bem? Então sempre leiam o edital e o usem como norte de vocês. Passado isso, a gente assume a vaga, né? Então quando a gente passa, a gente assume a vaga e a gente fica ali 40 e poucos dias de CPOR, que é onde a gente vai ter um treinamento militar, onde você aprende a continência, onde você aprende ordem unida, é onde você tira esse verniz paisano e entra para a vida militar. Eu particularmente adorei. A minha maior querência de entrar para o Exército era sobre esse estágio aí, esse treinamento militar. E a partir daí, cada um vai e assume a sua vaga na sua unidade, a sua organização militar. Então, gente, se eu posso dar uma dica para vocês, estudem e se preparem fisicamente. Muitas vezes a gente fala, cara, eu tô tão perdido, a gente não sabe o rumo que seguir, mas a intuição de vocês vai levar vocês sempre pro melhor caminho. Então estejam preparados para quando essa oportunidade chegar, bater na portinha de vocês, que vocês estejam preparados. E que nada nem ninguém vai fazer com que vocês percam essa oportunidade, tá bem? Esse é um pouquinho da minha trajetória, eu espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bem? Um beijo, muito obrigada pelo carinho e contem comigo para o que vocês precisarem.